Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, iniciando mais um mês, que eu desejo que seja muito bacana, seja muito legal para cada um de vocês. Um mês que promete muitos acontecimentos importantes aqui no Brasil e acontecimentos importantes fora do nosso país, mas que interferem aqui na nossa realidade. Hoje eu vou analisar com vocês alguns desses acontecimentos que estão se dando lá fora e que têm essa interferência aqui no nosso dia a dia, nos debates públicos aqui no nosso país, e também uma mudança muito importante do governo Lula em relação à comunicação, que também interfere na nossa realidade, e a repercussão da extrema-direita em relação a todos esses acontecimentos. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos começar aqui com os assuntos do dia, né? A extrema-direita, como eles não têm coisas concretas para abordarem, para entrar em debates, né? Você não vai ver ninguém da extrema-direita falando de juros do Banco Central, falando da economia aqui do nosso país, falando do pagamento de dívidas, de estratégias para a educação, para o Brasil virar uma nação mais desenvolvida, estratégias para a saúde, para cuidar melhor do povo brasileiro, de saneamento básico e todos os assuntos que dizem respeito à nossa realidade. Não, serão sempre assuntos fantasmagóricos, sempre teorias do pânico, sempre teorias peçonhentas que amedrontem, que intimidem, né, que deixem as pessoas ali com algum tipo de medo do desconhecido. É a única coisa que eles sabem fazer. Mas eles funcionam sempre como uma força auxiliar do grande poder econômico. Eles estão sempre juntos. Quando você vê algum tipo de crítica a alguma questão econômica que o governo esteja enfrentando e que de algum modo, né, resvala interesses de grandes grupos, lá estarão essas criaturas da extrema-direita somadas ali a esses grandes grupos econômicos para fazer também coro a um ataque ao governo. Seja o governo que for, desde que esteja defendendo os interesses do nosso país, interesses do povo brasileiro. Bom, então eles ficam tentando agarrar aí os heróis que estão, heróis entre aspas, né, que estão mundo afora, porque o herói deles aqui dentro, certamente, em breve tempo, teremos a criatura na Papuda, ou em Bangu 8, ou num presídio congênere, né? Então eles estão tentando ali, mais uma vez, ressuscitar o senhor Elon Musk, colocando aqui um dessas figuras mais, como dizer, mais tóxicas e etílicas, né? No pior sentido, essa figura do senhor Gustavo Gayer, ele fica o tempo todo só fazendo esse discurso de ódio, né? Um discurso ressentido, um negócio pesado, né? Enfim, eu nem vou colocar para vocês a fala dele aqui, mas o texto né? Ele colocando aqui, mais uma vez, uma frase do Elon Musk, né? Agora, Elon Musk parte para cima de Moraes. A lei está violando a lei. Senhor Gustavo, o senhor tem algum problema mental? O senhor tem algum problema cognitivo? O senhor acha mesmo que o ministro Alexandre de Moraes está preocupado com Elon Musk? Está mandando na lata ali uma multa atrás da outra, né? E a reclamação está vindo em função da publicação que o Twitter fez reclamando de uma multa aqui que foi exasperada, foi aumentada, né? Uma multa inicial de R$100 mil para que fosse retirada uma publicação que atingia o presidente da Câmara. E aí, gente, sem entrar no mérito, né? Se a gente defende que nenhum tipo de acusação que macule a imagem de uma pessoa, né? Algo que não seja efetivamente comprovado, isso não deva circular, porque isso de fato causa danos irreparáveis às pessoas, não é porque a figura incriminada no caso, ou a figura apontada, que a gente não gosta, que a gente não concorde, que a gente vai respaldar alguma coisa como essa, né? Bom, do que se trata efetivamente? Bom, o presidente da Câmara foi colocado ali no Twitter, na discussão de aborto aqui no nosso país, como uma figura que praticou um grave crime sexual. Não falo a palavra aqui porque a plataforma dá uma limada, mas vocês já sabem o que eu estou falando, né? Enfim,
Como não há nenhum processo que tenha declarado a culpa, né, tenha condenado a figura, ele pediu, já que ele tem a prerrogativa de foro, ele está sujeito ali ao Supremo Tribunal Federal, que a publicação fosse retirada ali, porque estava atingindo não só a figura dele, mas com o representante de um poder da República no nosso país. E aí o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Determinou exatamente essa retirada, né? Só que o Twitter, o X, não retirou, né? Deu uma de migué, ficou elastecendo ali, a publicação ficou rodando, e aí o ministro Alexandre de Moraes, exercendo o poder que lhe confere a lei, né, estabeleceu um aumento nessa multa pelo descumprimento do pagamento da multa. Bom, o Twitter publicou um texto ali dizendo que vai recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, então o plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um conjunto dos ministros ali, vão julgar se alguém pode publicar algo não comprovado contra o presidente de uns poderes da República e essa publicação simplesmente ficar circulando, ela ficar sem nenhum tipo de restrição. Então, o que vocês acham que acontecerá dentro da conjuntura que está acontecendo aqui no nosso país, né? Eu acho difícil alguém ter, mesmo sendo presidente da Câmara, não sendo, né? Que alguém tenha ali que se submeter a uma publicação de alguma coisa que não tenha sido comprovada contra ele, né? Então, a gente raciocinar sobre isso com muita racionalidade. Bom, os bolsonaristas, eles falaram muito, né, que o Alexandre de Moraes tinha um prazo de 10 dias para responder uma série de questionamentos e que a figura do deputado que fez esses questionamentos foi convidado para vir ao Brasil. Então eles estavam super efusivos, né, dizendo aqui que o deputado americano é o terror do Alexandre de Moraes, né? Você deve se lembrar disso. Também, é claro, sobre o maior dos pesadelos do Xandão, o Chris Smith, o congressista americano, o cavaleiro da esperança do povo brasileiro, que foi formalmente convidado pelo Senado. Engraçado, essa figura aí, o neto do ditador, ele usa a expressão que o deputado americano, o Chris Smith, é o cavaleiro da esperança. Gente, cavaleiro da esperança foi a nomenclatura, né? Foi o apelido, né? O título que ganhou Luiz Carlos Prestes, né? Um líder comunista aqui no nosso país. Então, se vocês vejam como é que no imaginário do ditador, né? Do filhote do ditador, neto do ditador, né? Como é que eles se traem às vezes, né? Está querendo colocar ali uma homenagem que foi feita a um líder comunista, mas para um deputado de extrema-direita nos Estados Unidos. Bom, Alexandre de Moraes não respondeu e não responderá esse deputado, e acho pouco provável que esse deputado baixe por aqui acreditando nesses insanos aqui no Brasil. Bom, comentei com vocês também uma luta que a gente tem desenvolvido muito aqui no nosso Portal do José, com vários outros canais. Eu converso com quase todos os canais progressistas aqui no Brasil, eu interajo lá quando eu posso, né, com as pessoas que fazem parte da base da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Eu perturbo geral para que o que está acontecendo agora comece a ganhar mais corpo, ou seja, o presidente da República se comunicar mais com a sociedade brasileira. Antes tarde do que nunca, né? Se Lula tivesse, desde o primeiro dia do mandato dele, vindo sempre às redes, conversar com as pessoas, hoje a gente teria uma série de assuntos muito mais esclarecidos, né? Eu fiquei muito inconformado com essa resignação do pessoal da comunicação, do PT, dos partidos ali da frente, de políticos ligados ao Lula, de não pressionarem o presidente da República, de não informarem para ele, não convencê-lo da importância dele estar o tempo todo nas redes, falando para o povo, falando para a sociedade. Isso vale até mesmo para as pessoas que criticam, do ponto de vista da esquerda, o presidente Lula. Porque essas críticas vão fazendo também com que respostas sejam dadas, que a gente amadureça uma série de posicionamentos, enfim. Não tem nada a perder, gente, que um presidente de uma nação, um líder progressista, um líder humanista, está dialogando, está sendo conflitado, está sendo confrontado com uma série de argumentos, sejam eles da extrema direita ou sejam eles da extrema esquerda. Enfim, é assim que se faz o processo político, né? Então, o Lula, hoje de manhã cedo, ele já
teve na Rádio Princesa, lá da Bahia, fizeram um pool de rádios ali, e ele vai falando coisas importantes, gente. A gente não pode negar que quando um presidente da República ele fala coisas como essas aqui, ó, ele está marcando posição. Agora, a questão é a seguinte, o dólar vai subir de novo, porque o Lula está enfatizando algo que ele tem falado ao longo desses últimos dias. Do que eu estou falando exatamente? Vamos lá. Os pensionistas estavam um tanto preocupados, mas ouviram do senhor, eu não sei se o senhor confirma, que não pretende o governo desatrelar o reajuste do salário mínimo ao dos aposentados e pensionistas. Deixa eu te dizer uma coisa, Dilson. Eu não faço isso porque não é correto do ponto de vista econômico, não é correto do ponto de vista político e não é correto do ponto de vista humanitário você tentar jogar a culpa de qualquer ajuste que você tem que fazer em cima do mínimo. O mínimo é o mínimo. Não tem nada mais baixo do que o mínimo. Então, o mínimo é aquilo que está estabelecido por lei para que a gente garanta ao trabalhador a possibilidade de comer as calorias e as proteínas necessárias para a sua sobrevivência. Então, veja, nós decidimos já no outro mandato meu, depois a Dilma continuou, depois que a Dilma foi impeachada, acabou. Ou seja, primeiro a gente tem a obrigação de recolocar a inflação, a reposição inflacionária é a obrigação nossa a garantir que o trabalhador vai ter a reposição para recompor o seu poder aquisitivo. Depois nós decidimos que quando a economia cresce, é preciso que o resultado desse crescimento seja distribuído com o povo, com 203 milhões de pessoas. E o que é que nós fizemos? Nós estabelecemos que a gente vai dar a reposição inflacionária mais a média do crescimento do PIB nos últimos 2 anos. Ou seja, nós estamos aumentando o poder de compra, o poder de sobrevivência das pessoas mais humildes desse país. Gente, então esse tipo de fala de um presidente da República não é desprezível, né? Se o mercado quer que se corte gastos, aponte onde quer que se corte gastos, menos do povo brasileiro. Simples assim. Isso não é pouca coisa não, gente. Bom, enfim, a gente vai voltar novas vezes a esse debate, porque isso aí vai movimentar muito aí a direita aqui no Brasil, o mercado financeiro, etc, etc, etc. Bom, sobre a eleição na França, que a direita aqui está muito esperançosa, né, de isso ser uma revolução da extrema-direita mundial, olha, podem tirar o cavalinho da chuva, porque o que está acontecendo na França não tem nada a ver com as coisas que acontecem aqui. Bom, a eleição lá que deu voz mais à extrema-direita, ela tem um cunho xenófobo, um cunho extremamente racista, um cunho absolutamente separatista, é uma espécie de introdução do apartheid na Europa, né? Onde a Europa seria apenas para os europeus originários, fazendo barreiras com essas metodologias, com essas ideologias que estão sendo propagadas pela extrema-direita lá nessa eleição da França, né? Como uma linha de pensamento que, de fato, visa atacar essas minorias. Se você tem dúvida, eu vou pegar aqui só um trechinho da Marine Le Pen, né? Eu acho que tem uma legenda aqui, dá para a gente acompanhar. Vamos lá. Bon, comment ne pas évoquer à cet instant le sujet migratoire? Ela fala, como não mencionar isso, né? O momento do sujeito migratório, né? Ou seja, o imigrante, né? Des zones entières de mon pays, la France, sont livrées estão ocupando, né, áreas inteiras da França, né? à la submersion migratoire et Que estão entregues à submersão migratória échappent aujourd'hui à l'autorité de l'État. On les e que qualifie escapa hoje généralement de à autoridade zones do de Estado, né? Ce sont en réalité des zones d'un autre droit que celui de la France. Então é o seguinte, gente, não tem como tergiversar sobre esse tipo de questão. É um extremismo que tem um racismo de fundo aí muito grande, né, que está em curso na Europa. Agora, o que isso tem a ver com a direita aqui no nosso país, né? É disso que eles estão se ufanando aqui dentro do Brasil? É isso que eles querem também? Querem importar, além de tantos outros problemas que eles estão divulgando aqui, mais essa questão, xenofobia e racismo institucionalizado, um apartheid institucionalizado? Bom, a gente vai analisar isso em outras ocasiões, mais aqui no nosso Portal do José. Por enquanto, eu vou ficando aqui e mais tarde a gente volta para repercutir outros assuntos, tá bom? Um grande abraço, tchau!